Olá, primeira série, tudo bom? Meu nome é Juliana. Eu vou estar substituindo a professora Alessandra por algum tempinho. Ela teve que se afastar por motivos de saúde, tá bom? Então vocês vão ter algumas aulas comigo. Eu vou fazer uma revisão em tudo que ela já viu com vocês de arte medieval. Vamos focar um pouquinho mais nas artes e vamos fazer também arte, tá bom? Bom, vamos começar com a arte medieval, que vocês já viram um pouco. Vamos relembrar, né, o contexto da arte medieval, que é a arte cristã primitiva, né? Por que ela se chama assim? Porque essa arte, que é dos 5 primeiros séculos do aparecimento do cristianismo, quando esse deixou de ser perseguido e substituiu oficialmente entre os romanos e as crenças do paganismo. Então a gente lembra bem da perseguição que a igreja teve no começo, e aí nessa época a perseguição deu uma desacelerada e o cristianismo se tornou uma das religiões oficiais de Roma. E essa fase se desenvolveu dos anos 330 até 500, né? Quando as artes do cristianismo elas começaram a se dividir em dois grandes ramos, um oriental e outro ocidental. Bom, o nome Idade Média ele se dá porque entre a Idade da Antiguidade e o Renascimento. E esse período tem um início longo, né? São 1000 anos de diferença. Então a Idade Média ela durou muitos anos, ela durou 1000 anos. E ela foi chamada pelos renascentistas de Idade das Trevas. E esse nome ele surgiu porque ele considerava que naquele período a história europeia e as artes e o conhecimento eram poucos desenvolvidos. Por quê? A arte medieval ela era essencialmente religiosa, então a igreja dominava a arte medieval. Então toda a arte ela era encomendada, tá? O artista ele não tinha a liberdade de criar, né? Como a gente tem hoje na arte contemporânea. Tudo era encomendado e tudo tinha o tema realmente religioso, que era o que estava mais latente naquele momento. Então, a maior parte das artes da Idade Média, elas não têm autoria, tá? A autoria, na verdade, né? Porque, de acordo com o alto clero medieval, o verdadeiro autor era Deus, e por meio dos seres humanos expressava suas ideias e vontades. Então, o artista ele não podia nem assinar que a obra era dele, né? Então, imagina ser um artista nessa época. Você não pode criar da sua cabeça, você tem que fazer exatamente como eles querem, era encomendado, e você não podia assinar a sua obra. A partir aí do século IV e século V, é que o Império Romano do Ocidente ele começou a se desestruturar e houve uma crise econômica e dificuldades em manter as fronteiras e a invasão dos povos inimigos, sobretudo de origem germânica, e eram alguns dos problemas enfrentados pelos romanos. Então esse cenário ele contribuiu para uma transformação radical na vida cultural do povo europeu. Com o tempo, os costumes romanos e germânicos se misturaram, dando origem ao mundo feudal que você já conhece. Nele, os mosteiros e as abadias se tornaram um dos principais centros de produção cultural. Então, assim, na Idade Média, assim como na Antiguidade, eram poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Então, a maior parte da leitura era feita em voz alta para o grupo de ouvintes, como nas missas, e por isso os textos eram todos preparados para serem lidos em público, com imagens fortes e teatralizadas, né? Então, as imagens, as pinturas, elas e os vitrais, que a gente vê muito na Idade Média, elas têm uma grande importância porque elas traduziam a leitura bíblica, né? Os ensinamentos de Deus para as pessoas. E aí a gente vai ver um pouquinho que a Idade Média ela se divide em 3 períodos de arte, né? Que é a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre só a arte bizantina. Então, a arte bizantina ela é produzida na cidade de Bizânico, na Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente.
A pintura, como que era a pintura, tá? A força dramática das expressões humanas é o que mais chama atenção, e é justamente o que vai influenciar depois a pintura gótica. E no século IX houve um florescimento da arte bizantina. A Constantinopla tinha uma universidade onde também se ensinava filosofia, retórica e matemática. E essa é uma pintura muito famosa que chama Madonna e a Criança, tá? Do artista italiano Bellichero. Não sei se é esse que assim se pronuncia. Outra técnica que era muito utilizada nessa época bizantina eram os mosaicos. Era uma técnica de pintura que era considerada muito simples. Na verdade, as pinturas eram muito simples, eles não gostavam muito. Então, o mosaico ali foi uma técnica, era uma das técnicas preferidas para ornar as paredes das igrejas e dos palácios. Os mosaicos eles eram desenhos formados pela reunião de pequenas peças coloridas de material aplicado sobre uma superfície. E os romanos refinaram essa técnica empregando pequenos cubos de pedra ou vidro colorido, chamados de tesselas. E nos mosaicos utilizavam um revestimento de filetes de ouro, que produziam efeito luminoso nos mosaicos, como a gente vai ver na próxima imagem. É legal, né, pensar que esse efeito de iluminação era feito com filetes de ouro. Olha essa, quanto ouro era utilizado, né? A arquitetura na Bizantina ela era inspirada e guiada pela religião, tá? A arte toda era. E então os templos que na época de Constantino eram cristãos. As igrejas então eram o ponto alto da arte bizantina e a principal inovação arquitetônica foi a construção de uma enorme cúpula central e outras menores ao seu redor. Um bom exemplo é a Catedral de Santa Sofia em Istambul, lá na Turquia. E aí a proposta que eu tenho para vocês é da gente fazer um mosaico, tá? Existem algumas maneiras da gente fazer esse mosaico. Eu sei que vocês não estão com materiais disponíveis aí. Se você tiver com folhas coloridas, a gente vai fazer com papel. Qual que é a minha proposta? De vocês escolherem um personagem bíblico, onde vocês vão retratar. Ou pode ser um personagem, ou uma história, ou um momento bíblico da vida de Jesus, o que vocês acharem que é melhor. Mas precisa ser algo da Bíblia. E vocês vão retratar através de um mosaico, tá? Quem tiver mais paciência e vontade com a arte, pode fazer esses quadriculados pequenininhos. Vou mostrar para vocês. Iguais esses aqui. Igual esse quadro aqui, tá? Quem não tiver muita paciência, pode fazer uns mosaicos maiores assim. Ah, eu não tenho as folhas das cores. Você pode passar um giz de cera ou fazer com a canetinha as cores, recortar e fazer esse efeito do mosaico, tá bom? Então, é minha proposta de arte para vocês, que a arte possa ajudar vocês a passar por esses momentos. A arte, ela permite que a gente passe por momentos históricos, como a gente está passando hoje, por mais tranquilidade, que a gente consegue expor, né, os nossos sentimentos. Então, gostaria de propor essa proposta de arte de mosaico para vocês e vocês estejam colocando lá no fichário de vocês e depois a gente vai estar vendo essa arte no mosaico, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula.